Olá, comunidade TEDx. Um privilégio enorme estar aqui nesse momento falando com vocês de um tema caríssimo para melhorar a humanidade, a filantropia. Primeiramente, eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, de onde eu vim e por que eu estou falando sobre filantropia agora para vocês. Bom, nasci no interior, uma cidade pequena, 9 filhos. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos de idade, então tinha um irmão de 6 aos 25 anos de idade. E com o falecimento do meu pai, os mais velhos foram tomando conta dos mais novos. E tudo que eu tive na minha vida foi um sonho que meu pai me doou. Ele me doou o sonho de ser engenheiro. Mas ao falecer aos 10 anos, ele não me deixou o como fazer isso. Então, o como fazer, o como ser engenheiro, saindo de uma cidade pequena, sem recursos, para estudar numa escola, numa cidade grande, ter que se sustentar, pagar uma faculdade, era um sonho quase impossível, se não fosse a mão divina de certas pessoas que vão te acolhendo ao longo do tempo. Então, a primeira mão divina que me acolheu foi da minha irmã mais velha, que me adotou como o aluno dela. E ela era muito disciplinadora, muito energizada. E então ela, como eu queria ser engenheiro, era o meu sonho, meu pai me deixou, ela me passava todos os livros de matemática. Na época, o Ari Quintela era o autor mais conhecido de matemática. Ela cortava as páginas de resposta, me dava o livro, eu tinha que fazer todos os exercícios e entregar para ela todas as respostas, até ter todas as respostas certas. Isso independente da sala de aula. Do outro lado, também, eu acho que uma coisa que me ajudou muito na minha vida é que ela me dava uma coleção de livros, por exemplo, José de Alencar. E eu tinha que ler todos os livros, e não era só ler, eu tinha que fazer o resumo de cada um e entregar para ela o resumo do livro. Então, essa educação foi o pontapé inicial para mim realizar meu sonho. Uma doação da minha irmã, porque por que ela teria feito isso? Por amor ao próximo, ao irmão, né? Então, eu estou falando isso porque isso foi me marcando ao longo do tempo, à medida que você vai recebendo e depois, eventualmente, você quer retribuir. Nessa mesma época, né, 9 filhos, pai falecido, vida difícil, você não tinha mesada, né, e etc. Eu tinha uma madrinha. A minha madrinha, todas as semanas, todos os domingos, ela pedia que eu fosse na casa dela, tomar café com ela. E quando eu ia tomar café com ela, ela me dava um envelope com um dinheirinho que era para poder assistir o cinema. Naquela época era matinê, né? Para mim ir ao cinema no final de semana, sair com meus amigos. E assim foi a minha vida. Meu cunhado, irmão da minha irmã, quando eu já estava com 14 anos de idade, me inspirou a fazer engenharia através das escolas militares. Como eu não tinha recurso para mudar para Belo Horizonte, pagar uma pensão, pagar uma faculdade, a engenharia era um sonho distante. E ele me falou, você tem 2 oportunidades, as empresas, os militares têm as melhores escolas de engenharia do Brasil, o IME no Exército e o ITA na Aeronáutica. Se você vai para as escolas militares, você eventualmente tem, se você for um bom aluno, você vai ter a oportunidade de ser engenheiro. E aí eu abracei essa ideia, fiz o concurso das 2 escolas, tive a sorte de passar nas 2, escolhi a Escola de Aeronáutica, a Escola de Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, onde eu tive uma outra educação, né? Acordava às 5 horas da manhã, tomava conta de tudo na minha vida, arrumava minha cama, fazia minha ginástica, banho frio nos 2 primeiros anos, às 5 horas da manhã. Barbacena está na Serra da Mantiqueira, um lugar muito frio, e os banheiros não tem nem
os chuveiros não tem nem os ralos, é só o cano, né? Então, porque é tão rápido para tomar o banho gelado 5 horas da manhã que o cano é a melhor forma de fato, né? Então, assim, uma vida de muita disciplina. Se você fizer qualquer coisa errada, você vai ser punido, e você tem o patriotismo ali, um valor forte que é o patriotismo, o amor à pátria, e isso também doado pelo serviço público, né? Então, ou seja, eu tive a doação da minha irmã, o meu cunhado, agora vinha a escola militar na minha formação, e aí quando eu estava já meus 18 anos, eu já estava ia para a Academia da Força Aérea, acabei indo para a engenharia, e da engenharia eu acabei não seguindo a aeronáutica, fiz o vestibular em Belo Horizonte, passei em engenharia, 20 anos de idade, eu estava a Localiza começando, eu fui fazer um trabalho na Localiza, começar a fazer o meu bico para minha sobrevivência na Localiza, fiz o meu trabalho, nunca pensei em ficar na Localiza. Quando eu formei, pedi demissão porque eu arrumei um emprego, e os meus sócios, os meus irmãos e o sócio da Localiza, um era meu irmão, o outro era sócio dele, me convidaram para ser sócio da Localiza. Então, mais uma mão divina, né? E aí eu fiz a minha carreira na Localiza, e me formei, e agora, passado um tempo, eu confesso que nos primeiros momentos da minha vida, eu nunca tive tanta vontade de doar, de ajudar outras pessoas, porque eu tinha uma carência muito grande comigo mesmo. Mas à medida que o tempo foi passando, eu fui sentindo a necessidade de retribuir às pessoas que convivem ao meu lado, à comunidade onde eu vivo, ao país onde eu moro e até ao mundo, né? Quando você pega a África, a Ásia, ambientes muito carentes. E eu comecei a me dar conta que eu comecei a ficar muito mais feliz do que antes. Por quê? Doar traz felicidade. E isso começou a ver como é que eu fui feliz com a doação e agora como é que eu estava sendo feliz doando. Eu comecei a descobrir que o meu objetivo de vida, eu sempre achei que meu objetivo de vida era ser feliz. Mas ser feliz é uma coisa que acontece quando? Como é que eu busco a felicidade? E eu comecei a realizar que o meu objetivo de vida, mais do que ser feliz, era ter motivos para ser feliz. Então, quando eu estava estudando para fazer engenharia, eu tinha motivo para ser feliz. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter motivo para ser feliz, realizar coisas materiais para mim, contribuir. E agora, quando eu estou doando, eu estou tendo motivos para ser feliz na minha pessoa, dentro de mim. Então, essa é a descoberta que eu fiz, né? Quanto mais eu dou, mais motivo eu tenho para ser feliz. Há poucos dias, uma pessoa da minha casa, que trabalha na minha casa, teve um problema nas enchentes, a casa dela foi afetada, e eu pedi a minha mulher para ir lá ver a casa dela, e a minha mulher foi e ficou assim, nossa, ficou chocada, né? Um barranco caindo, etc. E aí nós resolvemos ajudá-la a ter uma casa nova. E nós fomos buscar uma oportunidade para ela, e a minha mulher foi para ver o apartamento novo. Quando chegou lá, a pessoa, assim, um apartamento simples, mas muito bem construído, com um ambiente de lazer externo, etc., nesses novos empreendimentos para casas populares hoje, mas muito bacana. E a minha mulher voltou em casa, nossa, você precisa de ver como é que a Ana chorou a hora que ela viu aquilo lá, aquela possibilidade. E eu gravei para te trazer, porque, nossa, muito bacana isso. Então eu vi a felicidade da minha mulher tão grande quanto a felicidade da pessoa que tinha ido ver. Então, aí você dá aquela oportunidade para a pessoa viver aquela experiência que é um sonho distante dela e você vê como aquilo faz bem para você. E vai te fazer bem pelo resto da sua vida, porque aquela pessoa vai constituir uma família, tem um filho, vai estudar. Aquela gratidão enobrece a nossa vida na Terra, né? E faz bem
ao nosso coração, nos traz felicidade. E aí quando você faz isso uma vez, você não consegue parar. Porque você vê como você tem coisas sobrando na sua vida e como tem coisas que faltam na vida dos outros. Então eu fui criado e consegui toda a minha vida através da educação e do empreendedorismo. E eu vi como isso fez falta e fez diferença na minha vida. E essa falta que tem na vida das pessoas, eu quero ajudar a complementar agora. Então eu quero doar na educação, na formação das pessoas e na formação das pessoas para o trabalho, no empreendedorismo. Então, esses são os dois caminhos que eu escolhi para poder impactar as pessoas e melhorar a vida de muitas pessoas. E quando eu mudo a vida de uma família, eu estou mudando a vida, eventualmente, de uma família muito maior, porque isso depois se propaga. E essas pessoas, quando recebem, assim como eu, no futuro, vão se lembrar do que elas receberam e vão ter instintivamente a vocação e a vontade de doar para terceiros. Então, a doação é algo que te faz feliz. Então, eu gostaria de terminar aqui a minha conversa com vocês, pedindo para que vocês refletissem. Qual o sentido da sua vida? Qual o sentido de você morrer com mais do que você precisa? Qual o sentido que tem a sua vida se você ajudar mais as pessoas ou se você guardar tudo para si? Você seria feliz sendo uma pessoa sozinha no mundo? Você seria feliz convivendo com pessoas infelizes ao seu lado? Então, o sentido da vida está também em você fazer o seu lado mais feliz, contribuir para que a humanidade seja melhor. Então, doar é uma forma de você cuidar da sua felicidade, de cuidar do seu caminho aqui na Terra, cuidar da sua existência. E quando você chegar no final da sua vida, você vai chegar como veio. Você vai chegar carente, desprotegido, mas você foi cuidado no início e construiu o seu caminho. Então, se você ajudar outras pessoas a cuidarem do caminho deles, você, no final da sua vida, você vai ter a mesma simplicidade que você veio, mas você vai ter um sentimento de felicidade. Eu vim ao mundo e fiz a diferença. E essa diferença é através de uma contribuição financeira, de um aconselhamento. Por exemplo, hoje eu posso fazer investimentos filantrópicos, né? Tenho investimentos filantrópicos muito importantes, mas a minha irmã doou para mim o amor e a educação. Ela não me deu recursos financeiros. Um padre, um psicólogo doa aconselhamento. Um líder doa conselhos. Então, cada um pode doar. E a doação te faz feliz. Quando você é um líder e que vê o seu liderado crescendo, se desenvolvendo, você fica feliz por ele. A doação é o caminho da elevação. É o caminho que vai te trazer motivos para você ser feliz, motivos para as pessoas olharem para você e ver um exemplo e seguir aquele exemplo. Então, essa minha conversa com vocês vai ter muito valor se eu mudar e se eu conseguir colocar a consciência da filantropia e da doação para que vocês também façam parte de uma corrente do bem, para a gente dar oportunidades e ajudar o mundo a ser um local bom e bacana para a gente viver e para sermos todos felizes. Que a felicidade não seja uma exclusividade sua, que a felicidade seja uma oportunidade para todos. Aí sim nós vamos deixar esse mundo de uma forma muito, mas muito mais feliz. Obrigado.